Glórias a Jesus. Lucas 13, irmãos, verso 6. Lucas capítulo 13, verso 6. Glória a Jesus. O Senhor Jesus Cristo, sendo o próprio Deus, se fez carne e habitou entre nós. E habitando na carne, irmãos, pela palavra do Pai, o nosso Senhor Jesus Cristo venceu aquilo que o mundo inteiro não podia vencer. O Senhor Jesus foi obediente, o Senhor Jesus perseverou. Vocês acham que ele perseverou? Vocês acham que ele resistiu? Não é? O Senhor Jesus, a palavra diz que ele em tudo foi tentado, mas não pecou. As pessoas muitas vezes imaginam o sofrimento de Jesus no dia que ele foi crucificado, e com certeza foi um sofrimento muito grande de dor no corpo, de cansaço, de sede. Mas os irmãos imaginam o tamanho da opressão de espírito, né? O ataque espiritual, né, que ele sofreu ali. O Senhor Jesus Cristo, ele foi humilhado. Dizem as palavras ali que eles partiram as vestes dele, fazendo uma brincadeira para ver quem que ficava com a maior parte. Bateram no rosto dele, fizeram chacota. Desce daí, você não é o rei? O que você está fazendo aí? Salva-te a ti mesmo, salva a todos. Começaram a duvidar. Então os irmãos imaginam que foi vestido com essa sua carne aí, a minha carne. Ele se vestiu de um homem carnal. O padecimento de Jesus Cristo foi real na carne naquele momento. Mas o que ele tinha dentro dele, do entendimento dele, do Espírito, né, o Espírito Santo, foi o que foi o vencedor naquele momento. Né? O Senhor Jesus mesmo, ele ora e ele diz, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Mas antes seja feita a tua vontade. Então não foi à toa, né, irmãos? O Senhor Jesus, ele veio para esse dia. Ele mesmo disse, né, ó, guarda a tua espada aí, Pedro. E quem lutar com a espada vai ser morto a espada. Né? Se eu quisesse, eu oraria ao Pai e ele enviaria 12 legiões de anjos para me libertar dessa situação aqui. Eu vim para isso. Não é? Então, vamos vencer não com as armas da nossa carne, nós vamos vencer no Espírito. Então, tudo que o Senhor Jesus fez tinha propósito. As palavras de Jesus, as ações, os eventos que aconteceram no Novo Testamento, a gente vai percebendo que o Senhor Jesus ele não deixava passar nada. Tinha uma oportunidade, ele ia e falava alguma coisa do Evangelho, e muitas vezes não fazia sentido ali na hora. E hoje a gente entende por que ele falou, por que ele fez. Para nos ensinar, para nos preparar, para que no dia de hoje, em meio às tentações da vida, em meio às aflições, às perseguições, nós tenhamos a palavra que também ele usou. A fé que ele exercitou ali, porque ele é o autor e consumador, ele consumou, né? Então, o que ele pregou, ele também executou. A mensagem, o exemplo, tudo vem de Jesus. Né? Então hoje, se nós conseguimos vencer, se temos hoje permanecido de pé, e temos conseguido permanecer filhos de Deus, filhas de Deus, né, ligados no corpo, santificados por Ele, justificados por Ele, é porque a palavra tem operado. É porque você tem guardado a palavra. E eu tenho guardado, nós temos guardado. Porque não é porque eu sou mais esperto, não é porque os irmãos são mais fortes, mas é porque você ouviu a palavra, você creu nela, você guardou, você pediu ajuda, você pediu o Espírito Santo e ele tem te ajudado. Glória a Jesus. E esse texto aqui, irmãos, é um dos textos, né? Que o Senhor Jesus ele aproveita uma oportunidade para ensinar. Verso 6, eu disse, né? Capítulo 13 de Lucas. E dizia essa parábola: um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Então você tem uma vinha, e aí você vai na vinha e planta uma figueira. Né? Estranho, não é? E foi procurar nela fruto, não o achando. E disse ao vinhateiro: eis que há 3 anos venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Corta, porque ocupa ainda a terra inutilmente? Respondendo ele, disse-lhe: Senhor, deixa este ano, até que eu a escave em redor e a esterque. E se der fruto, ficará, e se não, depois mandará cortar. Então, nós entendemos a mensagem, né, irmãos? A palavra do Evangelho revela que nós
somos criaturas desse mundo, caídas, pecadores, condenados à morte, inimigos de Deus, por causa da nossa imperfeição, por causa da nossa injustiça e pecado. E o Senhor Jesus nos justifica e nos regenera. Ele nos faz novas criaturas, mas essa nova criatura que nós somos hoje é pela fé, é pelo Espírito. Porque se eu olhar para o Vero, eu estou vendo o Vero aqui, cheio dos defeitos, né? Se eu ficar olhando só para o Vero, para a irmã Rosângela, para a irmã Maria, para a Laura, para a irmã Janaína, para qualquer irmão, se eu ficar olhando, eu vou encontrar um monte de defeito, né? Então é como uma figueira que não pertence a um jardim, a uma plantação de vinhas, né? Mas o fruto que ele vai lá buscar é o fruto segundo a plantação dele. Ele vai lá na figueira lá procurar um fruto, não é? E ele quer encontrar. Então, o fruto que nós dávamos antes de conhecer Jesus era um, não é esse que o Senhor Jesus veio buscar na figueira. O Senhor Jesus está vindo buscar como se fosse uvas, né? Ou seja, ele plantou uma figueira numa vinha, mas ele vai lá buscar uvas, como se fosse isso, um fruto diferente do que o que nós praticávamos. E essa figueira aqui, dessa parábola, ela não tinha, então ela estava lá ocupando um espaço, e ele fala assim, olha, está ocupando um espaço inutilmente, né? E aí mostra aqui uma intercessão, a gente percebe o quanto que a graça é derramada sobre nós, né? Então, ainda que nós venhamos deixar de dar fruto por um momento, existe perdão, existe misericórdia, existe uma tentativa, né? A busca, então a gente vai ver outras parábolas, né? O pai indo buscar a ovelha desgarrada, o pai recebendo de volta o filho pródigo, né? Tem a dracma perdida, que é uma outra figura também. Então existe sempre graça, né? Existe graça sobre graça derramada sobre a igreja. Glória a Jesus. Eu acho interessante, eu li esse texto outro dia, vamos no verso 1. Verso 1 aí do capítulo 13 mesmo, diz assim, ó. E naquele mesmo tempo, estavam presentes ali alguns que lhe falavam dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com o dos seus sacrifícios. E respondendo Jesus, disse-lhes, cuidais vós que esses galileus foram mais pecadores do que todos os galileus, por terem padecido tais coisas? Não, vos digo, antes, se não vos arrependerdes todos de igual modo, perecereis. Então, os irmãos percebem que não tinha um ser humano, e o Senhor Jesus estava falando com os judeus aqui. O Senhor Jesus estava falando com aqueles ali que estavam questionando ele. Tinham fariseus, tinham sábios, mestres. E o Senhor Jesus fala, olha, não tem um que presta no meio do povo. Não tem um só que está salvo. Não importa, vocês acham que eles estavam amaldiçoados porque aconteceu isso com eles? Porque veio tamanha tristeza e escândalo com a morte deles? Pois vocês também, se não se converter, vocês vão para o inferno. Vocês vão para o lago de fogo. Vocês precisam de Cristo. Vocês precisam de salvação. Vocês precisam de justificação. Vocês precisam do caminho. Vocês precisam da verdade. Vocês precisam da vida. Né? E aí ele dá outro exemplo aqui do tanque de Siloé, da torre de Siloé. Né? E aí depois ele vem falar dessa parábola da figueira. Então os irmãos percebem que, irmãos, nesse mundo aqui, quem não conhece Jesus precisa de Jesus para ser salvo. E quem conhece Jesus tem que guardar a fé e dar fruto para permanecer em Jesus. Então, irmãos, é um momento de a gente não desfalecer, não desanimar, não perder tempo de jeito nenhum. Porque hoje nós já temos Cristo, temos ouvido a verdade, temos ouvido a palavra. Temos que permanecer, irmãos, e dar fruto. O Senhor Jesus vem buscar fruto em nós, né? Glória a Jesus. Em Mateus 21, irmãos, volta aí. Mateus 21. Vamos ler o verso 28. 21, 28. Mas o que vos parece? Um homem tinha 2 filhos, e dirigindo-se ao primeiro disse, filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Ele, porém, respondendo, disse, não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi. E dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo. E respondendo ele, disse, eu vou, Senhor. E não foi. Interessante, né? Qual dos dois fez a vontade do Pai? Disseram-lhe eles, o primeiro. Disse-lhes Jesus, em verdade vos digo, que os publicanos e as meretrizes entrarão adiante de vós no reino de Deus, porque João veio a vós no caminho da justiça, e não o crestes, mas os publicanos e as meretrizes creram. Vós, porém, vendo isso, nem depois vos arrependestes para o crer. Então, os irmãos entendem aqui essa parábola, né?
Então, o povo de Israel era chamado povo de Deus, povo escolhido de Deus, eleito de Deus. Não é? Mas quem foi que creu em Jesus? Foram os pecadores. Não é? Então, para todos os efeitos, se alguém perguntasse aqui quem que é o povo de Deus, é o povo de Israel. Né? Mas o povo de Israel mesmo não creu em Jesus. Poucos creram em Jesus. Quem creu de verdade mesmo era aquele que estava longe, aparentemente longe. Né? E aí, irmãos, é o que não pode acontecer com o cristão. Né? Então, nos dias de hoje, nós que cremos somos o povo de Deus. Nós temos que guardar a palavra e perseverar na palavra até o fim, irmãos. Porque hoje nós dizemos assim, Pai, nós vamos te servir. E amanhã? E quando ele vier buscar a igreja? Como nós estaremos? Nós vamos estar confessando ainda? Sim, Senhor. Estou aqui. Nós vamos estar dando fruto? Não é? Porque quem agrada o Pai? É que no dia que o Senhor Jesus vem, ele está trabalhando, né? Tem outro texto que ele vai falar sobre isso, né? Está até na sequência aqui. Não vamos ler agora, não. Mas ele vai falar assim isso está no capítulo 24, né? Ele fala do mordomo fiel, né? Que ele separou para dar a ração, dar o alimento, né? Para os seus servos. Então, irmãos, é o que a palavra vem nos dizendo. A palavra de perseverança, a palavra que vem nos convencendo a permanecer sempre de pé, sempre vivos, atentos e dando fruto para Deus. Porque ele espera encontrar em nós, né? Na sequência do texto aqui, nós temos a parábola que revela que os anjos caíram. Né? Essa parábola aqui da sequência, vamos ler ela, os irmãos vão se lembrar, verso 33. Porque também antes de nós, né, irmãos, antes da igreja receber o nome de Jesus, a autoridade de Jesus, a obra do Pai, e cuidar da obra do Pai, e zelar da obra do Pai, e ministrar segundo a palavra do Pai, antes de nós vieram os anjos. Né? E os anjos, o que eles fizeram? Está escrito aqui, né? Verso 33. Ouvi ainda outra parábola. Houve um homem, pai de família, que plantou uma vinha e circundou-a de um valado, e construiu nela um lagar, e edificou uma torre, e arrendou-a a uns lavradores, e ausentou-se para longe. E chegando o tempo dos frutos, enviou os seus servos aos lavradores para receber os frutos. E os lavradores, apoderando-se dos servos, feriram um, mataram outro e apedrejaram outro. E depois enviou outros servos, em maior número do que os primeiros, e eles fizeram-lhes o mesmo. E, por último, enviou-lhes seu filho, dizendo: Terão respeito a meu filho. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: Este é o herdeiro, vinde, matemo-lo, e apoderemo-nos da sua herança. E lançando mão dele, o arrastaram para fora da vinha, e o mataram. Quando, pois, vier o senhor da vinha, o que fará a esses lavradores? Dizem-lhe eles: Dará afrontosa morte aos maus, e arrendará a vinha a outros lavradores, que a seu tempo lhe deem os frutos. Então, de quem o Senhor espera receber frutos hoje? Da igreja, de nós. Antes de nós, os anjos é que cuidavam, não é? Eram os anjos que cuidavam da criação de Deus. Foram os anjos que caíram, foram os anjos que usurparam o poder de Deus, que se manifestaram como sendo o próprio Deus, não é? Que fechavam o coração dos homens, que mexiam na criação dos homens, até coabitaram com as mulheres, como está escrito, e encheram a terra de perversidade, de maldade, os demônios, né, os anjos caídos. E o que eles fizeram, então? Né? Eles fizeram tudo aquilo que está escrito lá no Velho Testamento. Então, se você olhar as muitas passagens de grande destruição, morte, as guerras, você não vê o diabo agindo ali. Eu digo assim, explicitamente, né? Você não vê ali e o diabo fechou o coração de um, e o diabo fez isso, o diabo fez aquilo. Não. É sempre o Senhor falando, né? Vai, entra lá, mata as crianças, mata todos os animais, destrói tudo, né? Pega a riqueza dele para vocês, né? Faça isso, faça aquilo. Então, os profetas, quando eles eram tomados pelo verdadeiro Deus, quando eles eram tomados pelo Espírito de Deus, né? A voz do Espírito Santo falava com eles, de alguma maneira, né? Como está escrito, que era uma pequena luz que ilumina num lugar escuro. Então, o que os profetas faziam? Falavam de Jesus. Os profetas anunciavam Jesus. Então, os anjos tomaram, não é, os judeus,
para matar os profetas. E os profetas foram mortos pelos judeus, né? Então os judeus mataram os profetas de diversas formas, porque eles anunciavam a vinda do justo, a vinda de Cristo. E o que eles falam aqui é uma verdade, né? No verso 41. Verso 40, ó. Quando, pois, vier o Senhor da vinha, o que fará aqueles lavradores? Dizem-lhe eles, dará afrontosa morte aos maus, e arrendará a vinha a outros lavradores, que a seu tempo lhe deem os frutos. Então, quando o Senhor Jesus fala de darmos frutos, nós somos hoje os lavradores, né? Então Deus, ele executou essa obra de salvação, nos libertou dos anjos. O Senhor Jesus nos libertou da lei dada pelos anjos, tirou-nos das mãos do príncipe desse mundo, o príncipe desse século, Deus desse mundo, e nos colocou o seu nome, a sua palavra. Então, nós não podemos agir como agiram os anjos, porque a palavra mesmo diz na revelação, a revelação dos profetas mesmo, está lá em Ezequiel 28, né, que ele se encheu do esplendor do seu trabalho, né, ele ficou orgulhoso, ele ficou cheio de soberba por causa do sucesso do seu trabalho. Então, ele não deu glórias para Deus, porque as coisas grandiosas que foram criadas, né, foram executadas pelo poder de Deus. Não, eles tomaram para si o poder, como se eles fossem alguma coisa. E não é isso que muitos falsos profetas fazem hoje? Então eles tomam o lugar de Deus, eles inventam doutrinas, eles criam um Jesus falso, um Jesus onde, na verdade, eles são exaltados. Os falsos profetas fazem isso hoje, né? Então eles tomam o lugar de Deus, eles tomam a glória de Deus. A glória não está mais no nome de Jesus, está na igreja A, B ou C, está na religião A, B ou C. Não, é nessa religião aqui que tem salvação. É na vida do profeta A, B e C que tem a salvação. Quando na verdade, irmãos, a palavra é muito clara que a salvação é no nome de Jesus. E aquele que prega o nome de Jesus e persevera na doutrina de Cristo, esse tem o Pai e tem o Filho. Então nós entendemos, irmãos, que a igreja que persevera na doutrina de Cristo, a igreja que guarda a palavra de Jesus, essa tem o Pai e tem o Filho. E essa igreja dá fruto. Então todos aqueles que perseveram no Evangelho, não importa de que placa de igreja que é, aqueles que guardam o Evangelho, que anunciam o nome de Jesus, que anunciam aquilo que o Senhor Jesus mandou, né? Pregar o Evangelho a toda criatura, ensinando a guardar o que eu vos mandei. Então, se nós vivemos assim, nós estamos dando fruto. Por quê? Porque os anjos pararam de dar fruto, perderam, né? Houve um tempo de paz, não, de misericórdia, mas até o tempo em que eles foram julgados, e o príncipe desse mundo foi condenado, né? Não tem mais chance. E hoje, essa vinha está na nossa mão. A vinha de Jesus, né? A vinha do Pai, está na mão da igreja, né? E é com a nossa força? Não. É com o nosso nome? Também não. Então é pelo poder de Deus, é pela palavra do Evangelho que nós vivemos, né? Então, veja que tem uma responsabilidade sobre as nossas vidas, né, irmãos? Pregar o Evangelho. Glória a Jesus. Então, irmãos, vamos para João 15 para finalizar. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Verso 1. Evangelho de João, capítulo 15, verso 1. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda a vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho. Então, o que limpa as varas ligadas na videira? A palavra. Que palavra que é, irmãos? A palavra que eu tenho falado, a palavra de Jesus. O que Jesus pregou? O Senhor Jesus pregou lei, o Senhor Jesus pregou Moisés, o Senhor Jesus pregou algum estatuto, ordenança do Velho Testamento? O Senhor Jesus ensinou o que para nós? O Evangelho, o Novo Testamento. Então, as varas conectadas na videira, que é Cristo, são limpas pelo Evangelho. As palavras que eu vos tenho dito, que é o que ele disse aqui. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Estai em mim e eu em vós, como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Como que eu estou em Jesus? Se eu guardo a sua palavra, se eu aprendo do seu evangelho, se eu estou ligado no corpo, que é a igreja, porque ele é a cabeça da igreja. Se ele é a cabeça
e eu pertenço ao corpo, eu estou ligado, tá certo? Em Jesus. Como que eu fico e permaneço ligado em Jesus? Eu tomo a ceia, eu como o pão, eu, eu confesso com as minhas ações, não é? Eu olho para mim mesmo, eu julgo os meus pensamentos, os meus atos, eu examino a mim mesmo e participo, eu estou ligado na videira. Então eu faço parte. Glória a Jesus. E se eu faço tudo isso, a palavra está falando comigo, a palavra está me limpando. E eu cada vez vou dar mais fruto. Glória a Jesus. Verso 5. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará. E os colhem, e lançam no fogo, e ardem. Então eu não posso estar ligado em Jesus. Irmãos, o irmão Vero tem uma plantação lá no quintal dele, né? Quanto tempo tem aquela plantação lá, Vero? 4, 5 anos. Qual que é a árvore mais antiga lá? Pé de mexerica. Tá certo. Tem um galho lá que você conhece lá, não tem? Nasce mexerica desse galho? Essa mexerica aí não é muito boa, não tá ligada em Cristo não, né, irmão? Mas vamos imaginar que esse pé aí... Fala outro pé então, vai, irmão. Laranja. A laranja da laranja lá, né? Já chupei laranja desse pé aí. Aí você sabe que tem um galho lá que você vai lá quando tá na época de laranja, dá laranja lá. Se você passar agora lá e passar o facão nesse galho, vai dar laranja nesse galho, irmão? Porque não tá mais ligado na laranjeira. Ele passou 4 anos dando fruto. Mas se você cortar ele agora, ele seca. E não tem outro fim para ele. Não existe outro fim para esse galho, senão ele virar combustível. Ele vai queimar, ele vai virar adubo, ele vai virar pó. Não é? Então a nossa vida também é assim em Cristo. Não adianta, irmãos, a gente viver uma carreira de décadas indo para a igreja, lendo a palavra, orando, trabalhando, e do nada, por causa de uma circunstância, né, como nós louvamos aqui, né, as circunstâncias da vida te fazer. Não. Tem problema no galho? O pai está limpando, a palavra vem e limpa, porque você está ligado. Né? O que você não pode nunca jamais é desfalecer, é desanimar, é ser desligado da videira. Né? Então as pessoas se apostatam da fé, não ouvem mais Jesus, se enfiam no pecado e aí são desligados da videira. Né? A graça e a misericórdia é muito grande. Né? Nós temos a parábola do filho pródigo. Se esse tal se arrepender, né, o pai diz assim: olha, estava vivo, estava morto e reviveu. Né? É motivo da gente se alegrar, porque ele estava morto e reviveu. Então, existe graça, mas eu não posso contar com isso. Eu não posso viver e criar dentro de mim um projeto diabólico, uma concupiscência, que os anjos fizeram isso. Né? Os anjos fizeram isso, e nós não, nós vamos perseverar até o fim. Né? Vamos ler aqui, ó, verso 15, para finalizar. Já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi do meu Pai vos tenho feito conhecer. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Então a laranjeira do nosso irmão Vero lá, na época da laranja, tá dando fruto lá, irmão. Se eu for naquele galho lá, ele vai estar dando laranja, né? Glória a Jesus. Agora, se arrancar, irmão, aí não vai dar mais, né? Se arrancar o galho. Então o fruto tem que permanecer. A fim de tudo quanto meu Pai pedirdes, em nome, perdão, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, ele vos conceda. E isso eu vos mando, que vos ameis uns aos outros. Então, irmãos, os irmãos percebem que a conclusão, ela vai para o amor, né, irmãos? Os irmãos percebem que estar ligado em Cristo, dar fruto, está 100% ligado ao amor. A caridade, né? O amor de Cristo, que é a incorrupção, que é não olhar para si mesmo, mas olhar para o seu irmão, né? Amar com o amor de Jesus. Que isso é que é dar fruto, né, irmãos? Glória acima de tudo. Amém, irmãos? Glória a Jesus. Vamos agradecer, buscar de pé em nome de Jesus.